Professora Valdiana Gomes, mais um vídeo aula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação textual. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Eu trago um texto para vocês, para uma reflexão bem simples, Eu gostaria que vocês ouvissem, que vocês não, por favor, passassem o vídeo. Correspondência para Deus. Trocar mensagem nos proporciona aproximação, seja com amigo, familiares ou com Deus. Como tem sido a sua comunicação com Deus? Há alguns anos, uma carta gerava ansiedade no remetente, enquanto a mensagem ia e a resposta retornava. Depois, os e-mails e as redes sociais explodiram na sociedade e a comunicação online virou uma febre. Comumente, a tecnologia de ponta nos dá uma rasteira. Quem não teria para contar algumas situações como exemplo? Com Deus, a comunicação é diferente. Não precisa de carteiro nem de internet. A mediação terceirizada ela é descartada. O contato é direto, no entanto, exige fé, simples e sem artefato. Que tal ajoelhar-se no quarto e simplesmente fechar os olhos e conversar com Deus? Talvez pareça loucura para a sociedade atual. Tenho uma agenda a cumprir, um projeto a entregar, um e-mail a enviar, mensagens a visualizar, fotos a postar. Não estou com tempo para enviar correspondência a Deus. É bem assim mesmo. Já não temos tempo para sentir o perfume das rosas, apreciar a neblina cair no fim de tarde, fazer piquenique em família, tomar banho de chuva, nem de tomar café com um amigo. Nunca fazemos isso. Também não temos tempo de silenciar o coração, acalmar a mente e contemplar Deus. Não se vive bem assim. É preciso ter tempo, reorganizar as prioridades. É fundamental para reestruturar nossa vida. Mandar correspondências para Deus é uma prioridade. Ele recebe, ele escuta, ele responde. Deus visita. Deus visita os seus amigos. Porém, a amizade requer diálogo, confiança e intimidade. Nunca é tarde para entendermos isto, nem para iniciarmos uma conversa com Deus. Ele não nos vira as costas e nem nos deixa falando sozinho. Deus nos escuta. Ele quer te responder, criar laços e ser seu amigo. Ele aguarda uma correspondência sua. Não está na hora de enviá-las, oitavo ano? Envie uma carta para Deus. Então, essa foi a nossa acolhida de hoje. A gente traz aí como indicação para a nossa acolhida, para a nossa agenda de hoje, a acolhida, que já foi, a correção do módulo 4, tá certo? Que está localizada na página 10 a 15. Então, a gente já adentra o módulo 4, a gente já consegue sentir esse gostinho de quase final de ano chegando. Nossas aulas, elas aconteceram até o final do ano de forma remota, garantindo para vocês, que a gente vai sempre fazer o melhor por vocês, para que essa aprendizagem não seja comprometida, tá bom? Então, pegue aí seu módulo 4, vamos comigo aí na página 10. O consumo pode ser um problema. No dia a dia, consumimos diversos itens essenciais para nossas necessidades, básicas de alimentação, vestuário, saúde, lazer, entre outros. Mas quando compramos algo apenas porque outras pessoas têm ou por impulso, então alguma coisa está errada. É preciso estar atento ao que consumimos para saber se o que compramos não é mais do que aquilo do que precisamos. E aí, da página 11, é para fazer sim, tá bom? Reflita sobre os gastos em sua casa e responda. Você e sua família consomem apenas aquilo que precisa ou também fazem compras por impulso? Aí vai variar de cada família, de cada pessoa. Você e sua família controlam os gastos do dia a dia? Explique sua resposta. Caso ela seja positiva, compartilhe com a turma como isso é feito. Caso negativo, compartilhe também. Em sua opinião, é possível melhorar a forma como você e sua família lidam com o dinheiro e as compras? Por quê? Então, a gente vai compartilhar aí as informações. Página 12. A seguir, você vai ler um trecho do livro Os Papéis de Lucas. Nesse trecho, Lucas revelará seu ponto fraco, comprar e consumir. A. Como você lida com a sensação de querer comprar e consumir? É muito comum, gente, nessa idade, a indução ao consumismo. E sem querer, acaba querendo trocar de celular quando ele ainda tá bom, porque é uma marca, que o amigo tem, A gente vai com esse vitimismo. Quais conflitos você acha que está sendo relatados por Lucas, Conflitos de Lucas. Aí você vai imaginar, vai se reportar para a sua vida e vai pensar algo parecido. Dinheiro meu, problema seu. A frase se encaixa como uma luva no meu relacionamento com a mesada que papai me dá. Não dá para dizer que ele seja injusto.
Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. O meu dinheiro acaba bem antes e quase sempre peço emprestado a ele. Serginho empresta, mas cobra juros e ainda faz questão que meu pai saiba. Conclusão: acaba endividado e levando bronca. Gosto de gastar. Qual o problema? Sou uma vítima da mídia, presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer parque mais esperto me leva no bico. O mundo enche meus olhos com coisas demais e eu gosto de ter. Preciso ter. Todo mundo tem, quer ter. Afinal, são tantos apelos da mídia martelando nossa cabeça, criando necessidade. Será que é a fase? Há coisas que eu compro por comprar e outras porque acho que vão ficar legais em mim ou tem tudo a ver comigo. Muitas vezes nem preciso. É crime querer gastar? Há coisas que eu compro por comprar e outras que não ficam legais em mim. É crime querer gastar? Já posso ouvir meu pai respondendo. Ótimo, então comece a gastar o seu. Concordo. Tudo a ver. Fala em arranjar um emprego. Briga novamente. Primeiro a escola. Ele repete a mesma frase um montão de vezes, um disco quebrado, enquanto acrescenta mais alguns trocados na mesada. Um cala-boca financeiro. Estou ficando de saco cheio de mesada. Quero ganhar o meu. Dá para colocar as duas coisas no mesmo saco, trabalho e escola. Viver dependendo de mesada é viver à mercê das broncas de meu pai e do agiota juvenil do meu irmão. Os papéis de Lucas, São Paulo, editora, 2000, página 51. Agiota que empresta dinheiro com a intenção de cobrar juros. Olha aí, a gente tem indicação, né, Os Papéis de Lucas, uma história real. O texto lido, oitavo ano, é baseado em uma história real. A história do adolescente Lucas Medeiros Bom Jardim, gaúcho de 17 anos, que em 1997 viajava para Gramado com amigos quando o carro no qual estava bateu em um ônibus de turista parado no acostamento. Esse acidente causou a morte de Lucas. A mãe de Lucas decidiu doar todos os pertences do filho, a fim de evitar lembranças que só aumentariam a dor da perda. Em meio a esses pertences, ela encontrou um diário, em que Lucas escrevia poesias, pequenos textos e confissões. Depois de ler todo o diário, uma tia mostrou os escritos a uma amiga livreira, que era amiga do escritor Júlio Emílio Braz, a quem pediu que lesse o material. O que começou como um favor, a amiga resultou no livro Os Papéis de Lucas, que nada tem de especial, segundo o autor Júlio Emílio Braz. É apenas a história de um adolescente normal, como qualquer outro sonhador, e com medo do mundo. Talvez seja isso que o torne tão interessante, principalmente aos adolescentes. Né? Capa do livro, Os Papéis de Lucas, Pequeno Inventário de um Adolescente Comum, de Júlio Emílio Braz, publicado pelo De Ouro 2000. Os conflitos que você imaginou encontrar no texto se confirmaram após a leitura? O que vocês acham? Então, são aquelas hipóteses levantadas, né, que você pode ou não ter se identificado ou já pensado além. Em sua opinião, o que teria motivado Lucas a escrever um diário? A relação dele, né, com o consumo, com a mesada que recebia do pai. Nesse trecho, Lucas expõe os conflitos que vivencia por causa de seu consumismo. O que você acha da postura dele diante de seus gastos? O que vocês acham, gente? Que comprar sem necessidade é legal? Ou é preciso uma educação, né, uma reeducação? No início do diário, Lucas afirma que, embora ele e seu irmão recebam o mesmo valor de mesada, a dele sempre acaba antes. Por que isso acontece? A mesada de Lucas sempre acaba antes porque ele não administra corretamente, gastando mais do que o necessário. A quem Lucas atribui a culpa de seu consumismo? Ele atribui a culpa aos apelos da mídia, que o estimula cada vez mais a ceder à necessidade de adquirir algo que nunca sempre é realmente necessário. Né? Considerando os apelos publicitários, você acha possível resistir ao consumismo? Vocês acham, né? Aí é bem a opinião de vocês mesmos. Ao final do relato, Lucas expõe sua opinião sobre mesada e consumo. O que ele conclui? Lucas conclui que ser dependente da mesada dada pelo pai não é bom, por isso ele revela o desejo de ter seu próprio dinheiro conquistado com seu emprego, que ele conciliaria com a escola. Qual é a sua opinião sobre o fato de o pai de Lucas não o deixar trabalhar?
Que contribuições isso pode trazer para Lucas? Mais tempo para o estudo é uma formação escolar mais adequada. Aí, para conseguir lidar com o desejo de adquirir ou consumir produtos desnecessários, é preciso ter consciência financeira e, antes de comprar, pensar se aquilo realmente é necessário. A respeito do narrador dessa página de diário, responda as questões a seguir. Como ele é classificado? Narrador personagem ou narrador observador? Narrador personagem. Por que foi usado esse tipo de narrador? Porque o autor do diário relata suas próprias experiências. A respeito do tipo de registro empregado nesta página de diário, responda as questões a seguir. O registro é formal ou informal? Né? Então, você vai entender aqui que esse termo registro está se referindo à escrita. Né? Registro, a marca, como está sendo escrito, é de maneira formal ou informal? Então, o termo informal é aquele termo que a gente usa em situações mais simples de conversa, com os amigos mais íntimos, com os familiares. Então, a gente usa uma linguagem mais descuidada, né, sem tanta preocupação com a norma culta. Né? Já a linguagem formal, o registro formal, é aquele registro em que se pensa, que não se diz de qualquer jeito, né, que tem uma certa regalias, não, tem uma certa pontualidade, certa cerimônia, né, ao falar, ao abordar, tá certo? Então, ela tem essa diferença. No caso aqui, né, o registro ele é formal ou é informal? A gente percebe que é um registro informal. O registro usado é coerente com a situação comunicativa apresentada? Explique. Sim, né? Pois o diário estudado, né, ele configura uma situação íntima em que o narrador dirige-se a si próprio, tendo por isso mais liberdade de escolha quanto ao registro. Por isso ele usa expressões mais descontraídas. Me leva no bico, trocadas na mesada, cala a boca, saco cheio e bronca. Certo? Repetindo. Sim, pois o diário estudado configura uma situação íntima, em que o narrador dirige-se a si próprio, tendo por isso uma liberdade de escolha quanto ao registro. Por isso ele usa expressões mais descontraídas como me leva no bico, trocados na mesada, cala a boca, saco cheio e bronca. O relato de Lucas apresenta os fatos de forma linear ou é registrado livremente? Explique. Vocês acham que percebem a sequência? O que vocês acharam? Então, a gente vai perceber aqui, daqui a pouco, perceber as características do diário. Diário íntimo e diário literário. É engraçado como casou com o texto da acolhida, que eu falava de carta, íntima, intimidade com Deus. Você pode fazer esse formato de diário, você escreve para Deus, deixa ali bonitinho, guardado. Acredite, pessoal, você não vai se arrepender por isso. Então, o relato de Lucas apresenta os fatos de forma linear ou é registrado livremente? É registrado livremente, gente? A gente viu, pois o narrador apresenta os fatos de acordo com aquilo de que vai se lembrando. E às vezes é comum assim no diário. A gente geralmente, quando está mais triste, tende a estar mais inspirado, a escrever mais, porque o poeta tem muito disso, Desculpa, gente. Esse diário é destinado principalmente a qual público? É destinado principalmente a leitores jovens e adolescentes que se interessam pela temática abordada no texto. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo, futuro do presente do indicativo. Nós temos aí presente do indicativo. Os diários do 8º ano geralmente apresentam palavras que fazem referência a quem escreve o texto. Então, uma das características do diário é essa, fazer essa referência. Quais palavras com essa característica aparecem no diário lido? Meu, me e eu. O que o emprego dessas palavras mostra sobre a postura do autor? Mostra uma subjetividade a tratar dos assuntos. Bem ele. Releia as duas frases a seguir, explique o significado das expressões em destaques. Então, pessoal, muita atenção ao reler as frases, tá certo? Preste atenção, o que está grifado e com a informação que ele quer especificamente que você perceba, que você se detenha para que você possa resolver com sucesso. O item A diz assim: o mundo enche meus olhos com coisas demais. Afinal, são tantos os apelos da mídia martelando nossa cabeça. Aí no item A nós temos enche meus olhos, grifado, e martelando. A expressão enche meus olhos significa chama a atenção.
certo? Anota aí. A expressão martelando significa trazendo com insistência uma ideia, um pensamento à cabeça, né? Insistentemente trazendo a pessoa a refletir e a falar mais sobre aquilo, certo? E aí, pessoal, a gente tem aí uma explicação, né, do diário íntimo e diário literário. Tem diferença, professor? Eu achei que só era um, né? Como é que a gente vai poder fazer essa abordagem? Vamos aí. Diário. Você já teve um diário, oitavo ano? Já escreveu? Eu já tive, né? Isso eu achava chato, minha mãe que já faleceu, vocês sabem, ela tinha mania de ler os meus diários, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo só para nós, né? Que é uma maneira em que a gente escreve livremente mesmo. Tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente no registro mais informal. Então, eu incentivo sim, melhora a escrita, gente. Eu sempre tive diário, colorido, com todas as fotos, tudo que vocês possam imaginar. E é importante a gente ter esse hábito mesmo. Então, o diário íntimo é um gênero utilizado para registrar as vivências e os sentimentos pessoais de forma confidente, né? Ele tem esse viés. É um gênero, né, muito subjetivo e que vai de acordo com que cada um. Ah, professora, isso é coisa só de menina. Não, gente, escrever, falar de emoções. Quem foi que disse que era coisa só de menina? Você pode ter sim seu diário, pode ter um diário futebolístico, um diário serial, das séries que vocês assistem, pode ter sim um diário a bel prazer. Apesar de muitas vezes dialogar com alguém, o leitor é o próprio autor, né, que é uma das características. Esse tipo de textos são relatados em primeira pessoa fatos, pensamentos, sensações, opiniões, segredos e outras informações pessoais. Então, a gente percebe, gente, que o diário íntimo ele fecha muito, né? Vai tratar de quê especificamente? Ah, professor, ele tem um material obrigatório? Não. Pode ser um caderno seu que você não usa, uma matéria sua. Agora, o que é importante você fazer? A quem você está se referindo do que diário? A data, né? Para que fique um registro mesmo. Quando você estiver daqui a 20 anos, 10 anos, 15 anos, você vai lembrar do que você pensava e do que você escrevia vendo seu diário. É uma transformação, gente, vale muito a pena. Eu aconselho demais vocês a escrever no diário de vocês. Isso, o diário íntimo. Aí vamos ver o que é o diário literário, né? A gente já viu aí que o diário íntimo tem suas particularidades, mas acima de tudo as opiniões, né? Informações pessoais, fatos, tá certo? Que não precisam estarem organizados da mesma forma. O diário literário é um gênero que imita o diário íntimo. Ele é escrito para ser publicado e alcançar um grande número de leitores. Nesse caso, um escritor cria um personagem, inspirado em uma pessoa real ou totalmente fictício. Quem escreve um diário ficcional mantendo as mesmas características de um diário íntimo. Então, muito interessante, pessoal. Veja bem, nós temos aí um diário íntimo, em que nesse tipo de texto são relatados em primeira pessoa fatos, pensamentos, sensações, opiniões. E o literário, né, que é um gênero que imita o diário íntimo. Ele é escrito para ser publicado e alcançar um grande número de leitores. Nesse caso, um escritor cria um personagem, né, interessante, inspirado em uma pessoa real ou totalmente fictícia, que escreve um diário ficcional. Então, o diário literário, pessoal, ele vai ser construído, ele não foi baseado em fatos reais, né? Ele é literário porque ele copia, né, esse gênero e vai dando forma e vida para uma outra pessoa, para um outro personagem, como se fosse para representar, tá certo? Então, o objetivo mesmo, né, da nossa aula de hoje, da nossa videoaula de hoje, é que você tenha se atentado para essa caracterização do diário. Se a gente voltar lá para a página, né, 12, você vai ver, né, que tem o conflito de Lucas, né? Isso aqui já foi publicado, mas se o texto estivesse realmente, né, no próprio Diário de Lucas, ninguém sabe o tipo de caderno que ele utilizou, se tinha cadeado, né, se tinha outras imagens, mas você vai perceber que existem características próprias desse gênero, né? Que é um gênero simples, que ele atinge qualquer faixa etária e que ele precisa ser exercitado. A vantagem do diário oitavo ano é essa, de você exercitar a sua escrita. Ah, professora, mas eu falo muito errado. Mas nesse momento nós não estamos focando exatamente nisso. Porque isso vai ser uma construção, vai ser um padrão. Mas pelo menos no seu hábito da escrita, no seu hábito de produzir e, né, de fazer acontecer, tá certo?
Então, a nossa videoaula vai encerrando por hoje. A gente vai deixando aí como indicações a resolução da página 20, certo? Página 20 a 27, né, que é publicidade infantil deve não ser proibida, o Superior Tribunal de Justiça sugere que sim. Aí vem as atividades. E nesse momento aí a gente vai trabalhar o quê? O artigo expositivo. Trabalhamos o diário íntimo, o diário literário e vamos trabalhar o diário expositivo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.